acontecendo que agora não quer gravar? Aí, agora sim. Bom, então vamos lá para a nossa terceira aula do milho, dando continuidade ao que nós vimos até o final do semestre de 2020. Vamos dar continuidade agora, tá? Então, nós estamos aqui na terceira aula, nós vamos ver na parte da tarde a cultura do feijão. Fica de referência o livro do professor Paulo Castro, que é um livro de culturas anuais. Vocês anotem as dúvidas podem me chamar durante a aula, né, no chat, que eu acho até mais interessante fazer durante a aula, que às vezes a dúvida de um é a mesma dúvida de outro. Podem interromper, abrir o microfone. Eu só peço que agora, quem tiver com o microfone ligado, tem alguns que estão com o microfone ligado aí, eu vou pedir o favor de que desliguem, porque me dá um retorno aqui, faz eco. Então, vocês podem fazer a pergunta durante a aula, no final da aula, vocês aguardem aí e a gente continua o nosso bate-papo. Tem um material complementar que fica lá na área de vocês, a aula vai estar lá disponível também, gravada, e vamos lá. Bom, o milho, o Brasil, a gente sabe que é uma das culturas, né? Depois da soja, a cultura anual mais importante que nós temos no país. É a segunda maior área plantada em hectares. Ó, o que está falando aqui, ó, chegou a resposta para mim da dúvida de vocês, a secretaria me respondeu. Quem está na aula, tá, ô Gabriel? Então tá aqui talvez onde gerou dúvida. Quem está na aula, a presença vai ser computada agora na aula. Quem estiver trabalhando e não puder vir, a escola vai entrar em contato, ou vocês entrem em contato, para poder alinhar essa questão de repor a aula, tá? Então, a chamada vai ser considerada presença. Quem não puder vir porque está trabalhando, a escola vai entrar em contato, ou vocês entrem em contato para avaliar como vocês vão estar fazendo essa reposição. Tá? Então, eles estão corrigindo isso aí até estão me dizendo aqui, ó, que vão corrigir lá o recado que mandaram para vocês, que é assim, vai ser computada a presença aqui. Quem não puder vir aos sábados, a escola vai entrar em contato para avaliar a possibilidade. E adiantando que eles vão propor vai ser isso, que vocês assistam a aula durante a semana, tá? Que vai ser computada a presença, sim. Então, vamos lá. Então, o milho é de grande importância para o Brasil, uma fatia importante do nosso agronegócio, das multinacionais fazem muita pesquisa em sementes, em defensivos, em insumos, a indústria de máquinas é uma fatia importante desse mercado. Então, porque o milho, 80% do milho, em média, ele é para ração animal, para consumo animal, e 20% para consumo humano. É uma fonte de proteína barata e para ser introduzida na ração. Então, tudo que a gente consome representa em alimentação humana representa 20% da produção. A gente vai ver os dados de produção no próximo slide, mas vamos falar assim, mesmo quem não gosta de milho, alguma hora está consumindo milho, porque ele está presente em diversos tipos de alimento, né? Margarinas, óleo, né, de culinária. Chega na época de festa junina, pamonha, curau, bolo, tudo vem do milho, né? A pipoca, esses salgadinhos, a maisena. Quem não conhece a maisena, né? Maisena é o nome científico do milho, é Zé mais. É o nome contrário da maisena. Zé mais. Então você vê aqui, maisena é o nome científico, é uma alusão, né? O nome científico do milho de trás para frente, né? Zé mais, maisena é o amido de milho. Então, o milho está presente no nosso dia a dia, então tem grande importância econômica, social. A pipoca,
o milho de pipoca, ele é um pouco, é como curiosidade, por que o milho de pipoca estoura? Ele tem um teor de água maior do que os outros milhos para as outras finalidades, né? Para silagem, para ração. Então, o milho de pipoca, você colhe ele quando ele está as fases mais novas da semente, de formação da semente, fase R4, por aí. Nós vamos ver o que são essas fases. Então, ele tem um teor de umidade alto e a casca dele, o tegumento ali da casca é mais grosso, mais duro. Então, quando aquela água dentro da panela começa a evaporar, ela quer estourar a casca do grão. Então, nesse estouro, o amido que está dentro, o estouro é do vapor de água que está dentro do milho quando ele estoura aquela casca, o amido, quando ele se expõe rapidamente a alta temperatura, ele isoporiza. E esse isopor que forma a pipoca. Então, é por conta do período que é colhido com mais umidade, com teor de água maior. Essa que é a diferença do milho de pipoca. E por que tem alguns milhos que não estouram? Que ficam lá no fundo da panela e não estoura, porque a casca dele já estava, pode ser dois motivos, ou ele tinha pouca água ou muita água, mas geralmente porque tem pouca água para que evapore e estoure. Ou o motivo principal é que a casca do grão já tem, na verdade estou falando casca, mas chama pericarpo, né, o nome correto, mas para facilitar, para eu explicar também, quando a casca já tem alguma rachadura, algum furo, então aquele vapor não fica dentro do grão, ele vai evaporando. E isso ele não vai estourar, então vai ficar aquele que a gente chama de piruá no fundo da panela, porque o grão do milho já estava danificado, tá? E o milho também vem sendo bastante utilizado agora para etanol, né? Plantas de usinas de etanol têm sido cada vez mais lançadas aí, sendo produzidas plantas de produção de etanol de milho. Então, a gente vê a importância do milho para o Brasil em termos de consumo animal e consumo humano. Grande aliado aos produtores de soja de inverno e algodão, milho safrinha. O que eu estou querendo dizer aqui? Produtores de soja, eles intercalam soja, milho e algodão. Milho safra e milho safrinha. O que é safra e o que é safrinha? É importante a gente ter em mente, porque a gente ouve falar bastante essa questão de milho safrinha. Safrinha, não só para o milho, safrinha é o seguinte, é a segunda safra. Dá esse nome popular de safrinha, mas ela é a segunda safra. Por quê? Os grãos, a época ideal de ser plantado é ali no outono, no final de outubro, novembro, dezembro, que é aquela época que tem a chuva. Aqui no Brasil é a época chuvosa. Então, aqui na região centro-oeste, sudeste, a época de safra de cultura anual é novembro, outubro e novembro, que é a época de plantio, né? A época de safra é a época de plantio. Outubro, novembro, que é a época mais segura, porque com certeza vai ter chuva. A chance de ter um veranico, uma seca no final do ano é baixa. Então, a safra é denominada aquela lavoura que foi plantada na época, vamos chamar assim, de normal, de final de ano, de outubro, novembro. E aí, o que acontece? Então, isso aí vai ser colhido lá em fevereiro. Aí, o que você planta em fevereiro, março, até abril, é chamado de safrinha, é chamado de segunda safra. Por quê? Porque, teoricamente, não é a época ideal para que seja plantado, porque corre o risco de ter déficit hídrico, de não ter chuva. Então, essa segunda safra é chamada de safrinha. Então, a diferença é essa, né? Muita gente acha que é porque é uma safra mais curta, acha que é porque
ela é menorzinha entre duas culturas, não, pelo contrário, a segunda safra, a safrinha, se ela pegar um período de seca, ela é mais comprida ainda. Uma cultivar que leva lá 120, 110 dias, por exemplo, pode ser que leve 130 se pegar uma seca. Então, a safrinha não quer dizer que ela é uma safra menor, quer dizer que ela é a segunda safra. Por exemplo, se eu plantar um milho em novembro e colher em março e plantar soja em abril, quem vai ser safrinha vai ser a soja. Então, vai estar fazendo uma safrinha de soja. Então, a safrinha não é só de milho. A safrinha é tudo que se planta fora da época da chuva. Logo depois da época da chuva. Ou seja, a safra é aquilo que você planta em novembro. Você colhe lá em março e faz uma nova safra de outra cultura para intercalar. Então, essa segunda safra é a safrinha. Então, o nome seria ideal, seria segunda safra, que é aquela que fugiu do período convencional. Aí vocês podem perguntar, mas por que sempre que faz o milho safrinha? Porque a gente nunca ouve falar soja safrinha, a gente sempre ouve falar milho safrinha. Porque os riscos da soja em se plantar em março é muito maior do que os riscos de plantar milho em março. Pelos próprios, né, pela característica de monocotiledônia, de gramínea, do milho, ele é mais resistente a um veranico, a uma seca. Então, o que se faz? Planta soja em safra normal, ali em novembro, e em março planta o milho. Então fala milho safrinha. Mas se ele plantar o milho no final do ano, na chuva, e deixar de plantar soja em março, quem vai ser a safrinha vai ser soja. Então a segunda safra daquele produtor vai ser soja e não vai ser milho. Tá? Então a diferença é só essa, é na época em que é plantado a primeira safra e a segunda safra. Então o milho, geralmente, ele é plantado como safrinha. Antes representava menos. Hoje, a gente. Bom, vamos lá, eu já retorno. Né? Tá tranquilo, deu para entender o que é o milho safrinha, né? Se alguém tiver alguma dúvida, vai me chamando aí. Então, o Brasil é o terceiro maior produtor de milho do Não mundo. deu. Pode falar. O Fernando falou alguma coisa? Bom, o Brasil é o terceiro Não, maior. que deu para entender bem. Ah, legal. Obrigado, Fernando. Estados Unidos é disparado maior, né? Você vê, produz mais de 3 vezes o que o Brasil produz, boa parte lá é usada para fazer etanol, com subsídio do governo. Não que seja mais vantajoso produzir etanol de milho do que de cana. É muito mais barato produzir etanol de cana. Como lá nos Estados Unidos a cana não vai bem como aqui, porque é um país temperado, frio, a cana se dá muito melhor aqui nas regiões do trópico e subtropical, que é o Brasil, que é subtropical, né? Abaixo da linha da segunda linha, no caso nossa, de Capricórnio. Então, entre as duas linhas, o trópico, abaixo da linha, que passa ali perto de São Paulo, quem está indo para São Paulo, vê lá, aqui passa o trópico de Capricórnio. Então, nós estamos um pouquinho abaixo do trópico de Capricórnio, por isso que é subtropical. E a cana vai bem melhor aqui, e o milho vai bem melhor lá nos Estados Unidos. Então, a produção de etanol lá é feita, boa parte, de milho, por isso que a produção lá de milho é bem maior. E eles têm um subsídio do governo que paga ao produtor para produzir milho, para produzir etanol. Então, o governo banca isso. Então, é mais caro que o nosso, mas como tem um subsídio do governo, eles acabam, o governo paga para plantar milho lá, né? Então, por isso que a produção lá é bem elevada. Bom, porque é simples de pensar por que a cana é mais barato produzir etanol. Quanto produz um hectare de milho? Milho bem produtivo. Quem sabe falar aí quanto produz por hectare? De grãos. Ninguém planta milho aí, não? Vamos falar, se produzir bem, 200 a saca? quanto? 200? 200 sacas? Isso aí, 200 sacas. Vai dar 10 mil toneladas, né? 10 mil quilos, 10 toneladas. Então, uma boa produção de milho com a fazenda tecnificada é 10 toneladas.
E quanto produz um hectare de cana? Em média, ou no primeiro corte, quanto produz? 130 toneladas? Então, veja a diferença. Um canavial de primeiro corte produz 130, uma fazenda top de milho produz 10 toneladas. Então, veja que a diferença é muito grande, né? Então, a cana é muito mais barata por conta... O processo de produção é o mesmo custo, até que o milho tem um rendimento, por conta de ser amido, ele tem uma eficiência melhor na fermentação com relação à sacarose. Mas a produção de matéria seca da cana é disparada, né? É o que você falou aí, 130 toneladas um hectare de cana e 10 toneladas um hectare de milho. Então, é muito mais vantajoso o etanol de cana do que um etanol de milho, tá? Então, veja aqui, ó, que eu estava dizendo aqui, ó, isso aqui é o dados da Conab, o Brasil vai produzir, eu peguei em junho essa informação, porque eu ainda não tinha os dados da Conab de fechamento de safra, tinha estimativa de junho. Veja que aqui, ó, então, ó, o milho segunda safra. Oi? Só uma dúvida. 1 tonelada de cana, a quantidade de álcool, e 1 tonelada de milho, a quantidade de álcool que dá. Dá diferença também? Dá diferença. 1 tonelada de cana produz, vamos falar assim, se fizer só álcool, né? Vamos falar, não vai fazer nada de açúcar. 1 tonelada de cana faz por volta de 120 litros de álcool. 1 tonelada de milho, agora você me pegou. 1 tonelada de milho não vai produzir, se até alguém puder ver essa informação, eu não tenho essa informação de cabeça. 1 tonelada de milho, quanto que produz se alguém puder pôr no Google aí, para eu não falar bobeira. 1 tonelada de milho, quanto de etanol que produz? 420 litros de etanol. 420 litros de etanol. Então, vamos falar, daí 3 vezes mais do que a cana. Só que a cana produz 10, 12 vezes mais do que o milho, né? Então, você vê assim, olha lá, que legal essa informação. Obrigado quem consultou aí. Então, 1 tonelada de milho produz 400 litros, 1 tonelada de cana produz 100 litros. Só que, então, produz 4 vezes mais. Só que uma lavoura de cana produz 12, 10 vezes mais do que uma lavoura de milho. Então, por hectare, a quantidade de etanol ainda é bem vantajoso o milho. Mesmo a eficiência do milho em transformação para etanol seja 4 vezes maior que a cana, mas por hectare a cana produz 10 vezes mais que o milho. E a cana ela sai bem mais barata que o milho ainda, né? A cana você consegue trabalhar em 4 cortes com ela. Espera aí um pouquinho, Pedro. Os dois falaram juntos. O Ricardo começou primeiro. Fala, Ricardo. Uma cana de reforma hoje, no mínimo, é 60 toneladas por hectare. Já é 6 vezes mais. Ainda é 6 vezes mais, exatamente. Uma área, vamos falar, com 60, tem usina que nem deixa chegar nos 60, né? Mas é isso aí. Uma área de reforma, uma área ruim, ainda é 6 vezes mais. Exatamente. Ô Pedro, pode falar? Não, a questão é que também o milho sai bem mais caro que a cana, né? A cana, para você conseguir fazer 4 cortes com ela, eu acho que ela sai bem mais barata que o milho também. O milho já é uma das culturas mais caras para se plantar hoje em dia, né? Exatamente. E o milho, por ser cultura anual, você tem que plantar toda vez, né? A cana é o que você está falando. Você dilui nos 5 cortes aí. Bem isso. Tem mais essa também. Então, resumindo, o milho não compensa para fazer. Para nós, não, né? Qual que as empresas que estão fazendo etanol, por conta de ter safra o ano inteiro. Porque está fazendo de milho, por ter safra o ano inteiro, por algum subsídio, mas não vai alcançar o custo de produção de 1 litro de cana nunca. Então, vamos lá. Nunca não, ele não pode falar nunca, mas hoje não. Então, veja que aqui, professor. Ó. Oi, Carlos. De fato, você estava falando de álcool, né? Só que o milho, a fermentação dele é mais longa, quase 45 horas. E da cana, 10 horas. Então, não é muito vantajoso, não. Isso, Em termos de
fermentação, né? Bem lembrado. Bem, você vê a diferença, né? O tempo de fermentação para produzir 400 litros por tonelada. Quantas horas falou aí? 72? E uma cana 10 horas. 45 o milho. 45 o tempo de fermentação do milho, 10 horas. 10 horas o tempo de fermentação da cana. Então, você vê que aí já tem um grande diferencial também, né? Ou seja, a cana já consegue soltar mais rápido o etanol do que o milho. Obrigado. Agora, tem uma outra vantagem. Nesse ponto tudo aí, no contexto final, o milho sai mais vantajoso, porque o subproduto dele gera outros subprodutos que, no final das contas, o montante de ganho com a venda disso tudo supera o que a cana produz. Aí, Marco, isso aí precisa ver do ponto de vista, né? Que talvez quem está dando essa informação esteja defendendo o milho, mas é o tal negócio. Vamos computar, porque o milho ele vende. Agora, vamos computar a cana, a usina não vende a vinhaça, não vende a torta e vende a energia. Então, se você computar o valor do bagaço para fazer energia, o que você está economizando de nutriente com a torta e com a vinhaça, a usina está deixando de comprar adubo, aí essas contas aí dão uma mudada. Porque o resíduo do milho, sim, tem valor no comércio. O resíduo da cana, que é o bagaço, a vinhaça, a torta, o melaço e a levedura seca, não tem valor de mercado, mas a usina deixa de investir em adubo, por exemplo. O bagaço pode virar energia. Então, quando você computa esse investimento que não vai ter em adubo, eu ainda acho que os resíduos da cana ainda valem mais do que o resíduo do etanol, porque, como eu disse, o resíduo da cana não se vende, mas a usina utiliza. O resíduo do milho, a usina pode vender para ração, por exemplo. Então, uma você consegue computar. Agora, o benefício da fertirrigação com vinhaça, com adubação, isso você não consegue computar. Então, no fim das contas, eu ainda tenho minhas dúvidas desse número aí. Mas legal, obrigado por ter visto aí essa comparação com relação aos resíduos, deve ser isso mesmo, né? O resíduo do milho vale mais do que o resíduo da cana, mas tem que computar os benefícios, né? Do resíduo, por exemplo, de bagaço, para gerar energia. O bagaço não se vende no mercado, né? Você não acha alguém para comprar bagaço, mas a usina utiliza o bagaço para fazer energia. Ao passo que o resíduo do milho, você acha quem compra no mercado, o pecuarista compra o resíduo do milho e o resíduo da cana ninguém compra. Então a gente tem que levar isso em consideração. Bom, então vamos lá. Obrigado aí todo mundo que passou essas informações aí. O milho de segunda safra, então vê que o safrinha hoje representa a maior produção, 75% em média aí da produção nacional é milho safrinha, é o milho de segunda safra. Então ele deixou de ser um coadjuvante e passou a ser o ator principal na produção de milho no Brasil, o milho de segunda safra com o milho safrinha. Ou seja, essa primeira safra aqui, 25% plantam milho no final do ano, aquele no período mais favorável da chuva, né, que é outubro, novembro. 25% plantam isso, mas pode ter quase que a certeza que esse pessoal que planta milho em primeira safra produz milho o ano inteiro. Não é o pessoal que intercala, não é o produtor que intercala com soja e com algodão, porque aquele que produz soja, o milho é a segunda safra, que é a maioria, que é 75%, tá? Então a gente consegue ver que tudo que eu falei está aqui no calendário de plantio de milho. Então, plantio de milho em primeira safra, lá outubro, novembro, dezembro, colhe a partir de fevereiro até junho. E o milho de segunda safra, planta aqui, janeiro, fevereiro, março, que é a época que já está a chuva indo embora. Então, aqui o risco de ter um veranico, de ter uma seca, ter um déficit hídrico, é muito maior, só que o milho é mais resistente a uma seca do que a soja. Então, planta a soja na primavera e planta o milho no verão, final do verão.
O milho, ele aqui está 7.300 anos, mas tem relatos aí de até 10.000 anos que existe a planta do milho. Só que não é o milho como a gente conhece hoje, né? Veja que um milho ancestral, como era, né? Não podemos nem falar que é um milho perto do que nós temos hoje. E aí o próprio processo, antigamente, de melhoramento, o que fazia, né? Sem o produtor saber o que é um melhoramento genético, antes das leis aí da genética que a gente, nos últimos tempos, depois de 1950, 60, que a gente conhece a lei das genéticas aí, mas o pessoal já fazia melhoramento, de que forma? Pegando e plantando, que era melhor, né? Quando os nossos ancestrais começaram a plantar esse milho aqui, é porque estava melhor que esse. Quando começaram a plantar esse aqui, estava melhor que esse, e assim sucessivamente. Até a partir daqui chegar no melhoramento genético clássico que a gente conhece, que as empresas produzem os milhos livres, Embrapa, Monsanto, Pioneer, enfim, todas elas que produzem as séries que produzem milho hoje, né? Então, hoje nós temos um melhoramento propriamente dito como ciência. Aqui nos nossos ancestrais, tinha um melhoramento, vamos falar assim, voluntário, inconsciente, de estar sempre se plantando melhor, melhor do que o anterior. Então, veja que o processo de evolução do milho, né? É uma planta originária aqui na região da América Central. Então, a estrutura de uma semente de milho. Então, o que eu estava chamando de casca é o pericarpo. Grande volume, a maior parte da semente de milho é o endosperma, que é de amido. Então, veja que a metade da semente do milho é um endosperma, o amido. E aqui está o cotilédone, que vai se abrir. A plúmula é o que vai formar a primeira gema do caule, né? Que vai ser o caule. E aqui a radícula, ou seja, aqui que vai sair, o primeiro pedaço que vai sair, vai ser aqui da radícula. Então, quando a gente olha o milho, aqui, ó, tudo amarelo aqui, é o endosperma, é o tecido de reserva, vamos falar, é o alimento da semente para ela começar a se desenvolver, a virar uma planta. E aqui que é o amido, que a gente conhece como amido. Então, é o endosperma, pericarpo, e aqui esse meio aqui, então, do milho, da semente, é o cotilédone, é a plúmula e a radícula que está aqui nessa região mais de baixo, que vai ser a primeira que vai saindo. Então, essa é uma estrutura da semente do milho. Então, você vê que o milho, o grão, a semente, já é uma planta formada, né? Tem costume de falar, a semente vai gerar uma planta. Não, a semente já é uma planta. Aqui, ó, já tem a região do raque, do caule, que vai formar folha, aqui eu já tenho a raiz, aqui eu já tenho o cotilédone, então aqui a planta já está formada. Então, quando eu tenho uma semente de má qualidade, na verdade, eu não tenho uma planta formada, então não vai ocorrer a emergência. Então, a semente já é uma planta formada. Então, o que vai dar origem a uma planta é a flor. A semente já é uma planta, né? Podemos dizer assim, no sentido botânico da coisa, né? De fisiologia. Lógico, se a gente chegar numa pessoa e eu querer falar para ela que a semente já é uma planta, quem não está na área vai achar que a gente está doido, né? Mas entre nós aqui, nós sabemos que que a semente já tem uma planta formada, né? Porque se eu não tiver qualquer um desses órgãos aqui dentro da semente, eu não vou ter uma planta. Então, a semente já é uma planta formada. Então, veja que a radícula é quem vai sair primeiro, e aí daqui vão sair o restante do caule, né? O coleóptilo, o mesocótilo. O mesocótilo é aquela parte que está dentro do solo ainda, o coleóptilo é onde emenda o caule com a zona radicular. E aí se forma a planta propriamente dita. Então, aqui, o que é o pendão e o que a gente chama de boneca, né? Quando a gente vê esses pelos aqui, né? A gente fala, está na fase de embonecamento, isso é a boneca. O que é uma coisa, o que é outra? A planta do milho, ela é hermafrodita, ela tem a parte masculina, é uma planta monóica, né? Monóica ou hermafrodita. O que é a planta monóica? Nós vimos, sei lá, na fisiologia. É a planta que tem o órgão masculino e o órgão feminino. Então, o que acontece? Qual que é o órgão masculino? Aquele pendão que sai lá em cima, na ponta do milho. E o órgão feminino? É a espiga. O que é esses cabelinhos? Que o nome correto é estigma. Cada fiozinho desse aqui vai receber um pólen.
Então, ó, a parte masculina vai soltar o pólen, né? Que é a parte reprodutiva masculina, é o pólen. Então, ele vai soltar o pólen lá no pendão e vai cair o estigma é um canal receptor de pólen. Então, quando o pólen cair nesse estigma, ele vai descendo, descendo, vai chegar lá na espiga, que, na verdade, o que tem aqui na espiga antes do grão? São os óvulos. Cada camadazinha, vamos falar, quadradinho desse aqui é um óvulo. E cada óvulo tem um estigma saindo. Então, veja aqui, ó, aqui tem um estigma, aqui é um óvulo e sai um estigma. Aqui é um óvulo e sai um estigma. Cada óvulo desse aqui, ou seja, cada quadradinho desse que nós estamos, tem um estigma, que sai para fora da espiga para receber um pólen. Então, o pólen cai aqui, vai lá no fundo, chega no óvulo e vai fecundar e vai formar um ovário. O que é o ovário? É a semente. Então, cada grão da espiga é um ovário fecundado, tá? Então, o óvulo é cada uma desses quadradinhos. Então, cada espiga dessa aqui vai formar, cada cabelinho desse aqui, que é o estigma, cada cabelinho desse vai formar um grão. Então, quando a gente vê uma espiga cheia de cabelinho, que é o que tem que ter, que a gente chama de embonecamento, então, quando vê a boneca cheia desses fios, é sinal que vai ser uma espiga bastante produtiva, porque cada fiozinho desse, cada estigma, vai formar um grão, tá? Então, esse é o órgão masculino e feminino. Aqui, a gente vê, aqui, ó, cada fiozinho desse vai formar um grão. Olha lá, cada fio aqui está um grão. Então, esse fio vai receber um pólen da parte masculina. Então, a parte masculina despeja o seu pólen aqui no estigma, e o estigma é fecundado e cada estigma forma um grão. Então, a gente depois, daqui a pouco, alguns slides para frente, eu vou falar por que a semente que a gente produz no quintal não é produtiva igual a semente comprada, né? O milho híbrido, é uma semente muito mais produtiva, é uma lavoura muito mais produtiva, e a gente não consegue fazer no quintal de casa uma semente de milho híbrido, que são as mais produtivas. A semente que a gente produz em casa, produz no sítio, ela é bem menos produtiva. Ela não tem uniformidade, a gente vai ver o porquê. A gente tem que comprar a semente do milho ao invés de produzir em casa. Quem vai fazer uma lavoura comercial, produtiva, para ser vendido. Então, o plantio do milho, a semente fica aí por volta de 5 centímetros do solo, e 5 centímetros abaixo fica o adubo. Então, aqui, ó, 5 centímetros a semente, mais 5 centímetros você joga o adubo. O adubo não pode ficar encostado na semente, porque o adubo, como ele é seco, ele absorve água. Então, se ele estiver encostado na semente, ele vai retirar a água da semente, vai queimar a semente seca, desidratada, e obviamente, essa semente não vai germinar, tá? Então, a regrinha é essa. Agora, é difícil fazer isso? Não, as plantadoras fazem isso de maneira automática, né? Vai na frente uma haste um pouquinho mais profunda, joga a semente, cobre um pouquinho. Uma haste mais profunda, joga o adubo, cobre um pouquinho, vem e abre, isso aí tudo simultâneo, cobre um pouquinho, abre uma outra valetinha e joga a semente por cima do adubo e nunca junta, tá? O milho, a produtividade dele depende da umidade, temperatura, radiação e fotoperíodo. Nós vamos falar de cada uma delas. Então, nesse mapa, a gente consegue ver em vermelho escuro as regiões de maior produtividade do milho, não de produção, de produtividade, que é o que produz por área, por hectare. Então, a gente vê aqui, ó, essas áreas em vermelho escuro produzem de 8 a 12 toneladas por hectare. Essa área mais em vermelhinho, bem clarinho, produz de 4 a 6 mil toneladas, de 4 a 6 mil quilos por hectare. Então, essas regiões escuras são as mais favoráveis à produção de milho, porque tem as condições de umidade, temperatura, radiação e fotoperíodo mais favoráveis à produção de milho, tá?
Época de semeadura, como eu disse lá atrás, já ela é determinada pela umidade do solo. Então, por isso que nós temos, já falei bastante disso, né? O milho safra e o milho safrinha, na verdade, é com relação à umidade do solo, que o ideal é que o período de floração coincida com os dias mais longos do ano e o enchimento de grãos com a temperatura mais elevada e com água, tá? E então, o ideal é coincidir o período de floração com os dias mais longos, que é esse período de agora. Nós temos regiões aqui no Sudeste que nós temos, nessa época de janeiro, 13 horas de luz, né? Das 24 horas do dia, 13 horas de luz, até um pouco mais, 13,5 horas de luz, contra 11,5 horas de escuro. Então, esse período é o ideal para cultura do milho, dias mais longos, né, para o período da floração. E enchimento de grão, o período mais quente, tá? Então, por isso que tem a época ideal aqui, ó, no centro-oeste, sudeste, varia de outubro a novembro, para coincidir com essa umidade e temperatura. Bom, para planejar o plantio de milho, eu tenho que ter todo um planejamento bem pensado, né? Que vamos falar, se eu for plantar, se eu estou na minha programação, plantar no dia 1º de fevereiro, como milho safrinha, eu já tenho que ter escolhido a minha semente, eu já tenho que ter planejado a chegada dessa semente, eu tenho que ter o local para armazenar, eu já tenho que ter programação das máquinas de plantio, de colheita, de trato, já tenho que ter meus insumos comprados, que eu estou querendo dizer assim, se eu for plantar em fevereiro, eu não posso começar a me mexer em fevereiro, né? Por quê? Eu já tenho que ter, no mínimo, a semente comprada já desde o ano passado. E o ideal é que essa semente chegue o mais perto de quando eu tiver que plantar. Por quê? O lugar mais seguro para eu armazenar a minha semente é lá na fábrica, é lá na revenda, do que na minha propriedade, né? O armazém, é melhor usar o armazém deles do que o nosso, porque se der algum problema lá, não é responsabilidade sua. E eles têm estrutura melhor de armazenamento do que nós temos na nossa propriedade. Então, você já tem que ter essa semente comprada e a entrega já garantida no período que você vai plantar, o adubo já tem que estar comprado, a escolha da semente, enfim, já tem que estar tudo planejado, o maquinário de plantio, tudo mais, porque como é um ciclo de 120 dias, você tem que o dia exato para plantar, você não vai deixar para resolver tudo isso em cima da hora, exige todo o planejamento. Escolha de cultivar, a gente fala que metade da produtividade da lavoura vem escolhendo a cultivar correto. Tudo restante que você fizer, época de plantio, adubação, colheita, corresponde a outra metade. Metade é escolher a variedade correta, a cultivar correta. E qual que é a cultivar correta? Bom, depende de onde eu estou, depende de quando eu vou plantar. O milho safrinha não é o mesmo milho de safra, né? O milho de segunda safra, cultivar de segunda safra, é diferente da cultivar de primeira safra. Não é a mesma, não posso utilizar. Outra coisa, finalidade do cultivo. Eu vou plantar um grão para quê? Para fazer silagem, para vender para ração, eu vou fazer para alimentação humana, vou fazer para canjica, para pipoca, o que eu vou fazer? Né? Então, eu tenho que saber a minha finalidade, para quem que eu vou vender aqui perto, né? Aqui perto de mim, quem compra para fazer ração para ave. Então, eu tenho um ponto de colheita para fazer ração. Então, eu tenho uma cultivar ideal para essa finalidade, tá? E o nível tecnológico, lógico, né? Tem cultivar que depende mais de uma irrigação do que outro tipo, por exemplo. Né? Então, qual é a diferença de variedade e híbrido? Variedade, aquilo que eu disse, a gente no quintal de casa, quando a gente produz a nossa semente, a parte masculina fecundou a parte feminina, ou seja, foi uma alta fecundação, que a gente chama. A própria planta, a parte feminina, recebeu a parte masculina dela mesma. Então, isso aí tem que a gente fala de segregação genética, e os filhos não apresentam as características do pai. Né? A autofecundação separa as características
não herda as características para os filhos. Quando faz um cruzamento controlado, aqui, por exemplo, isso é um campo de produção de sementes de uma grande empresa. Então, veja aqui, ó, por isso que semente é caro, por isso que o resultado é outro. Por quê? Eles não saem colhendo tudo. E olha as despesas que tem. Aqui, ó, essa rua, ela é a rua pai, é a rua masculina. Essas ruas são as ruas femininas, que vão receber o pólen dessas ruas. Então, veja a diferença. Primeiro, eu planto as ruas pais, as ruas que vão fornecer o pólen. E essas aqui eu ainda não planto. Então, você vê que a lavoura para produção de grãos é diferente, por isso que a semente tem o seu valor. E aí eu não planto essas ruas e depois eu venho e planto essas ruas e não deixo formar a parte masculina. Eu tiro o pendão dessas ruas aqui. Olha como é diferente o cultivo. Eu tiro o pendão dessas ruas, por quê? Para não ter perigo dessas plantas dessas plantas serem pai. Então, essas plantas aqui só podem ser mãe, porque elas não têm a parte masculina. E essas aqui não têm a parte feminina, só tem as partes masculinas. Então, essa aqui não tem espiga e essa aqui não tem pendão. Então, essas aqui vão ser fecundadas por essa. Então, você imagina que aqui eu tenho as características de pai que eu quero, vamos falar alta produtividade. E aqui as mães têm alta resistência. Então, eu vou pegar a alta produtividade do pai e a alta resistência da mãe, e isso vão estar na semente. Quando eu faço uma autofecundação, essas características não vão para a semente. Então, isso que é o milho híbrido. Então, o milho híbrido é o cruzamento de linhagem. O que é linhagem? Linhagem já é uma população de plantas onde não tem mais essa segregação das características, né? Aquela característica já está inserida, aquela característica favorável, né, de bastante grãos, por exemplo. Aquela característica favorável já está naquela genética daquela planta, que é uma linhagem híbrida, tá? Então, essa que é a diferença. E, na prática, o que a gente vê? Uma variedade, as plantas são desiguais. Então, quando você olha uma lavoura, você vê uma planta grande, uma planta baixa, uma espiga mais para baixo, uma espiga na terceira folha, uma espiga na segunda folha, aquilo é milho variedade, que a gente costuma ver em pequenas lavouras, pequena produção, em sítios e tal. Em lavouras grandes, a gente vê aquelas plantas homogêneas. Veja aqui, ó, como é homogêneo aqui, ó. Toda espiga na mesma altura. Toda espiga saiu, por exemplo, lá na quarta folha. Todas têm o mesmo número de fileiras, praticamente o mesmo número de grãos. São todas idênticas. Isso aqui é o milho híbrido. O milho híbrido, ele é exatamente igual uma planta da outra. O milho variedade, que é aquele que teve alta fecundação, as plantas são desiguais, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês vão me falando aí. Professor, eu tenho duas dúvidas, não sei se o senhor vai falar mais para frente. Queria assim, como a soja, o milho também tem o período do vazio sanitário também? Não. 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 E eu tenho uma outra dúvida também, que aqui em Monte Alto se planta muito milho, né? Em alguns lugares a gente vê placas assim para o pessoal não mexer, né? Que o milho transgênico ele é impróprio para o consumo humano? Não. Bom, vamos lá. Você falou do vazio sanitário primeiro? Não tem, porque nós não temos uma praga no milho que devasta igual a ferrugem na soja, né? O vazio sanitário na soja é por conta da ferrugem. E a ferrugem, ela, se não for controlada a população do fungo, a fonte de inóculo do fungo, ele simplesmente dizima, destrói toda a lavoura de soja. Então, o milho, nós não temos uma praga que seja capaz de acabar com todo o milho. Então, nós não temos um vazio sanitário. Tem a cigarrinha tá feio. Não, isso, tem a cigarrinha, mas a cigarrinha, a gente consegue um controle mais eficiente do que a ferrugem asiática. A ferrugem, o processo dela de sobrevivência do fungo é muito mais adaptado, muito mais difícil de controlar a ferrugem, um fungicida, do que o inseticida controlar a cigarrinha. Se tiver em alta população, causando dano econômico, o inseticida consegue resolver, segurar
a cigarrinha, mas é um problema sim, ô Pedro, é um problema sim. Com relação, mas não há vazio sanitário para controle de cigarrinho. Com relação ao milho transgênico, bom, aqui a gente entra num assunto que cada um tem a sua opinião particular. Eu vou dar a minha. Eu não tenho receio algum, não tenho medo algum de consumir milho transgênico. Aliás, nada transgênico. Até porque o que está liberado pelo mercado já passou por testes, né? Já tem testes da Anvisa, da CTN-Bio, que é o Conselho Nacional de Biossegurança, por nada, leva 10 anos de estudo para lançar qualquer organismo geneticamente modificado para a lavoura. Então, eu não tenho receio nenhum, porque não tem risco algum desse genoma transgênico se juntar ao genoma humano e provocar alguma mutação. Não tem. Eu, particularmente, como conheço um pouquinho dessa área, não tenho medo algum, né? Tenho algum conhecimento aí com melhoramento genético, com transformação genética, então não há perigo algum desse genoma, desse gene que foi, dessa proteína, né, que foi inserido no milho para ele ficar transgênico, não tem perigo nenhum desse gene ser incorporado ao nosso gene, ser incorporado a outras culturas, ele vai ficar só no milho, e são genes, esse gene que é inserido no milho, não é um gene criado em laboratório, é um gene, uma proteína de uma bactéria, o milho BT. O que é o milho transgênico que nós temos hoje? É o milho BT, exatamente por conta da lagarta e da cigarrinha, que é um problema no milho, mas o milho BT não controla a cigarrinha, controla a lagarta. Então, o que faz? Tem uma bactéria de solo, que é o Bacillus thuringiensis, uma bactéria do solo que produz uma proteína, que produz uma substância, que é inseticida, que, em contato com a cigarrinha, destrói o interior da cigarrinha, o organismo, a parte digestiva, desculpa, da lagarta. Então, o milho BT, o que faz? Ele tem uma proteína de uma bactéria, o BT quer dizer Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria de solo, que produz uma proteína, e por isso que chama CRI, de cristal, essa proteína chama CRI, de cristal. E esse cristal se forma quando a lagarta insere essa proteína forma um cristal no interior da lagarta, aonde estoura, arrebenta com a parte digestiva da lagarta, ela morre. Então, é um gene de uma bactéria de solo, não é um gene que foi criado em laboratório, um gene, não, a única coisa que foi feita é inserir esse gene dessa bactéria de solo, que está em todo o solo, que está presente na natureza, e inseriu esse gene no milho. Então, esse milho, quando a lagarta for lá comer, se alimentar desse milho, ele vai estar se alimentando do genoma, dessa proteína que estava presente na bactéria, e a lagarta vai morrer, e isso você faz o controle. Então, você realmente vai fazer um controle, porque você vai matar a lagarta. Não é que vai repelir, não é que a lagarta vai sentir o cheiro e vai embora. Não, ela vai lá se alimentar, porque a planta é a mesma, só que quando ela se alimenta, ela morre. Então, qual que é a vantagem? Primeiro, se você não for comer transgênico hoje, você não vai poder comer muita coisa, porque quando a gente olha milho, quando pega esses saquinhos ou óleo, né? Quem tiver óleo de milho, óleo de cozinha em casa de milho, pode olhar no rótulo lá embaixo que vai ter a letrinha T, uma plaquinha em triângulo e a letrinha T. Quem vai comer salgadinho chips, vai ter uma letrinha T lá embaixo, porque é de milho transgênico. Bem dizer, hoje, não sei falar em porcentagem, mas diria que mais de 90% das lavouras hoje, comerciais, das grandes produtoras, são de milho transgênico. Porque ele é muito mais... o custo de controle da lagarta, o prejuízo da lagarta é muito grande no milho não transgênico.
Então, não consegue competir. Se o meu vizinho está plantando transgênico e eu estou plantando convencional, o custo dele vai ser muito mais barato que o meu. E eu não vou conseguir competir com ele. Então, o milho transgênico hoje está aí, todo mundo, uma hora ou outra, está consumindo. Né? Vários alimentos, margarina lá, tem um Tzinho lá embaixo que é transgênico, a soja também. Então, por conta disso, competição. Na Argentina não se produz um pé que não seja transgênico. Aliás, aqui também, tem um colega que esses dias quis plantar um milho que não seja transgênico e não achou semente, não encontrou semente que não fosse transgênico. Por quê? Ninguém mais planta. E o mercado não paga. É a mesma coisa que o orgânico. Vamos falar assim. O brasileiro tem por costume, vamos falar de fruto, o brasileiro que nem pega lá uma maçã. Que jeito que o brasileiro quer a maçã? Que é uma maçã grandona, barata e bonita, né? Aquela casca brilhante, né? Você olha contra a luz assim, parece um espelho que está refletindo. Isso só é possível com defensivos químicos. Come com o olho, né? Come com o olho, exatamente, Pedro. Então, que nem, por exemplo, quando você vai na Europa, lá tem diversas regiões que são adeptos ao orgânico. Então, você vai na quitanda, na feira livre, lá no supermercado, você vê os frutinhos, uma maçãzinha, pequenininha, com furo, não é bonita igual a nossa. Porque lá sim é orgânico. E o produtor lá paga mais por isso, ou ele aceita esse produto com aspecto mais feio, vamos falar assim. Aqui no Brasil, o cara que produz orgânico, ele não vai vender mais caro. Pelo contrário, ele não vai nem conseguir vender, porque o frutinho dele vai ser tão feio, você vai pôr lá no mercado o frutinho dele orgânico, o frutinho com a fruta bonitona do convencional, a pessoa não vai querer comprar orgânico e não vai querer, muito menos, pagar mais caro, mesmo que não seja mais feio, tem que ser mais caro, porque ele vai produzir muito menos. Você vai lá comprar um pé de alface no supermercado convencional, está lá R$3, aí você olha o orgânico, está 6, e não é bonito igual o de 3. Então, é difícil encontrar quem paga o dobro para comer uma coisa mais feinha de aspecto, só porque não é transgênico, ou que não usou defensivo, ou que não usou adubo mineral. Tá? Então é isso. Ninguém vai te pagar, por que eu estou falando isso? Ninguém vai te pagar mais o seu milho, se você falar assim, ó, o meu milho não é transgênico, o meu milho eu não utilizei defensivo, o meu milho eu cuidei das lagartas, né, que seria impossível, mas eu cuidei das lagartas de forma orgânica. Apliquei um chá lá que matou minhas lagartas. Ninguém vai te pagar mais pelo seu milho. Ninguém. Você vai vender pelo mesmo preço. É uma commodity. Quando você vai vender o milho, não está lá milho orgânico na bolsa de valor e milho convencional. Não, está milho. Então, ninguém vai te pagar mais para você produzir um milho que não seja transgênico ou não foi defensivo nele. E você vai produzir muito menos. Então, não tem justificativa hoje o produtor não produzir o transgênico. Já que está liberado, já que pode plantar, já que é seguro, todos plantam transgênico. E não é porque fala assim, não tem outra opção, que eu falo que eu não tenho medo. Não, mesmo se tivesse outra opção, eu consumiria o transgênico da mesma forma. Agora, eu falando isso para gravar, depois vai estar lá no YouTube, tem gente que não concorda com o que eu estou dizendo. Então, às vezes, aqui entre vocês na turma, tem alguém que não concorda com o que eu estou dizendo, fala assim, não, eu não sou favorável ao transgênico, eu tenho medo. Respeito à opinião. Porque eu nunca que eu vou dar para o meu filho uma coisa transgênica, que eu acho difícil, ele não vai poder comer muita coisa, mas falo assim, pode ser que aqui no meio de vocês tem alguém que não concorde com nada do que eu digo. Então, eu respeito a opinião. Eu dei a minha opinião como um pequeno conhecedor do assunto. Então, vamos lá. Professor, eu perguntei porque, assim, aqui em Monte Alto, né, a cidade cresceu bastante, já encostou nas propriedades rurais, né? Então, muita gente se planta milho aqui. E em questão disso daí, eles colocaram aquelas placas grandes, sabe, com aqueles desenhos, aquelas caveiras que vem nos rótulos de inseticida, impróprio para o consumo humano. Eu acho que justamente por isso, para assustar as pessoas, né? Então, muita gente leigo não conhece e acaba não mexendo. Então, deu certo para eles essa tática aí. Eu não sei, é estranho ver isso aí. Até um dia você conseguir saber o porquê que eles estão colocando essa placa aí imprópria para consumo humano, eu não sei.
E muitas vezes é para não roubar, né? O que você falou, muitas vezes é para não. Sim, Pra ninguém eu acho mexer, que é por isso. para afastar o povo, né? Porque. Não, ou então, está no período de carência de algum produto, né? Porque tem produto lá que tem o período de reentrada de 15, 30 dias, né? Tem alguns defensivos químicos que tem um período de reentrada, período de carência, período de entrada na área lá de 30 dias. Então, pode ser por isso que ele aplicou algum produto que naquele período está impróprio para consumo, né? Você tem um período de carência que você tem que esperar. Então, precisa ver se é por isso. Ou ele fez de espantalho, para ninguém roubar. Uma das duas coisas. Ou está no período de carência de algum produto, ou é espantalho. Não é porque é transgênico, não. Se você descobrir, você me fala. Eu vou tentar ver sim. Bem, então, vamos lá. População de 50 a 70 mil plantas por hectare. O que varia? Varia da cultivar, né? Por quê? Quando você reduz o espaçamento, você tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Você tem a vantagem de controlar melhor a ilusão, você tem a vantagem de aproveitar mais a luz solar, porque não vai ter espaço vazio perdendo luz solar, você vai estar aproveitando toda a luz solar. Então, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A principal desvantagem é por conta da colheita, é por conta de área mais adensada, a umidade é maior, tem tendência para aparecer mais fundo. Então, e a vantagem é que produz mais. Agora, quem vai decidir isso? Você? Não, já vai vir. Cada cultivar tem a sua população ideal. Vamos imaginar, assim, uma cultivar que tem as folhas abertas, arquitetura foliar, mas tem as folhas abertas, elas precisam de mais espaço. Aqui na mesma unidade de área, a gente tem 3 fileiras. Uma cultivar que tem as folhas mais para cima, mais eretas, elas cabem aqui, ó, no mesmo espaço, cabe uma linha a mais. Quem vai decidir isso? É o cultivar, a região que você vai plantar. Quando eu falo que aproveita mais a luz, quanto mais adensado, é nesse sentido aqui, ó. Veja aqui, mais espaçado, a luz solar passa de um lado para o outro sem aproveitar a luz. Aqui, ó, aqui você aproveita toda a luz do sol. Não passa um espaço vazio que a luz não seja utilizada. Então, depende da cultivar a população, mas fica por volta aí de 50, 70 mil, não tem muita diferença de uma para outra, tá? Quando, obviamente, você põe mais plantas, você vai ter uma condição de competitividade maior, então, em solos melhores, via de regra, você consegue fazer uma população melhor. Por quê? A competição, como um solo melhor, vai ter mais água, vai ter mais nutriente, vai ter mais disponível água e nutrientes, você consegue pôr mais planta. Um solo mais pobre, se tiver muita planta, a competição é maior e pode ser que não dê conta. Então, em lavouras que têm alta tecnologia, alta tecnologia em áreas boas, em regiões onde tem temperatura, umidade e adubação está ok, você consegue fazer um plantio mais adensado, chegar aí com 70 mil plantas, tá? Então, como eu disse aqui, as cultivares antigas, então a tendência das cultivares modernas são plantas menores. Por quê? Para não perder tempo crescendo, porque não importa o tamanho. Uma planta de milho de 2 metros não quer dizer que vai produzir mais do que uma planta de 1,5 metro. O que manda na produção do milho é a espiga, é o grão e o número de fileiras, o total de grãos que tem por planta. Isso é o que manda na produtividade, não é o tamanho. Então, para que adianta uma planta crescer igual as cultivares antigas, cresciam 2 metros, e produzir igual aquela que produz 1,5 metro? Ela só vai ficar mais tempo no campo. Então, as plantas modernas, cultivares modernas, são menores e tem as folhas mais eretas para cima, para poder ter um maior adensamento, para poder ter mais plantas por hectare, que essa é a tendência. E outra tendência é que elas sejam mais precoces, ou seja, ficam menos tempo no campo e precisam de menos tempo de luz para desenvolver o seu ciclo, tá? Temperatura, você vê que é bem variada, temperatura ideal para o milho, bem ampla, né? Mas aqui, ó, menos de 10 e acima de 42 começa a ser desfavorável, né? Então, tem as temperaturas ideais, ó, de 25 a 30 durante o dia,
mínimo durante o dia 19, mínimo durante a noite 12, maturação noturna de 24. Então, quer dizer, máxima noturna de 24 graus. Então, quer dizer que se não tiver dentro dessa faixa, você vai ter um retardamento do ciclo, você vai ter algum problema do desenvolvimento do grão, da formação do grão, da espiga, algum prejuízo você vai ter de quando fugir algumas dessas temperaturas aqui, para produção, para fecundação, mas enfim, isso aqui para a nossa região é bem tranquilo, que a gente trabalha bem em cima dessa região aí, bem ampla, dessa região de temperatura. Necessidade da água, diz que 600 milímetros de água, 600 litros por metro, é o que a planta precisa para completar o seu ciclo como um todo. Mas adianta cair 600 milímetros, tudo no começo, tudo no meio, tudo no fim? Não, passado, né? Sendo que a fase que mais precisa de água é quando está formando a flor, é quando está ocorrendo a fecundação do pólen e principalmente quando está tendo um enchimento do grão. É a fase que mais precisa. Quando a gente fez irrigação, a gente viu a ETC. Lembra lá que quando a gente ia olhar no KC, tinha cada fase de desenvolvimento, tinha um KC, ou seja, tinha uma ETC, que aí vocês calculavam a ETC. Então, sempre na época de enchimento de grãos, é onde a ETC é maior, onde eu preciso de mais água. Mas no ciclo todo se diz aí por volta de 600 milímetros. Estados fenológicos, igual quando a gente viu lá na soja, também é o estágio V, vegetativo, e o estágio R, reprodutivo. Né? A gente viu porque já na aula passada a importância dos estados fenológicos. É a mesma coisa, que a gente não pode considerar para aplicar um defensivo ou para conversar com o vizinho como é que está a lavoura dele. Você não vai falar assim, minha planta está com 60 centímetros de altura. Como é que está a sua lavoura? Está batendo aqui na cintura. Não, isso aí não é medida de planta, né? A gente não se utiliza a altura, até porque nós vimos, né? Tem planta mais alta, mais baixa, mais precoce, mais tardia, plantou numa época, tem outra. Então, os estágios servem para isso. Quando você vai comprar um produto, quando você vai aplicar um produto, ele te diz aplicar na fase V3, aplicar na fase R2. E no milho é bem semelhante ao que nós vimos lá da soja, né? Onde é feita a contagem através do colar. O que é o colar? É a folha que está totalmente aberta. O colar é aonde emenda a folha com a bainha. O que é a bainha? A bainha é o caule e uma folha enrolada. A bainha é aquele conjunto de folha que está enrolado que ainda não se abriu. Então, aqui é a bainha. A bainha é o que fecha. E o colar é aonde emenda a folha na bainha. Então, a contagem dos estágios, também igual na soja, é de acordo com o número de folhas totalmente abertas. Sendo que o estágio VE é o estágio de emergência da planta, que lá com 4, 5 dias depois do plantio, a gente já encontra-se no estágio VE, que é o estágio de germinação. Aí começa a contagem das folhas. Então, lá, estágio V3, 3 folhas totalmente desenvolvidas, e por aí vai. Olha lá, estágio V6, 6 folhas totalmente desenvolvidas. Então, quando eu vou falar para alguém me perguntar, que fase que está o seu milho lá? Eu não vou falar, já está com 1 metro de altura. Não quer dizer nada. 1 metro de altura, falar o tamanho da planta não quer dizer nada. Tem que falar, eu estou na fase V6. Meu milho está na fase V6. O que é? Está com 6 folhas. Então, pode estar na fase V8, V9, V10, V11, e por volta da fase V12, de crescimento 12, com 12 folhas, começa a polinização. Na fase V12, começa a fecundação do grão de pólen, e aí entra a fase VT, de pendoamento. Então, lá pela fase V12, ela muda para a fase VT, que é o pendoamento, que é quando sai o pendão lá em cima. Então, aqui eu estou na fase VT, que é a fase que vai começar a fecundação, e depois da fase VT, entra as fases R de reprodução. R1 é quando já tem a primeira boneca, a primeira fase de reprodução, quando sai a parte feminina da planta, que é quando a gente fala em bonecamento, formou-se a boneca, está na fase R1. Então, o VT, saiu o pendão, é o VT. Saiu a primeira boneca, saiu os primeiros cabelinhos aqui,
eu entro na fase R1. E aí eu vou indo de R1 para R2, já na formação do grão. Veja que aqui é a fase R2, grão bolha d'água. Esse grão aqui, ele só tem água por dentro. Eu vejo que aqui ele é branquinho, ele só tem o pericarpo, e por dentro ele ainda é água, ainda ele não está acumulando amido. A partir, então é chamado grão bolha, porque ele só tem água dentro. Você pega um grão desse, estoura, espirra água, porque é líquido ainda. Aquele endosperma que nós vimos lá dentro, o amido, ainda é líquido. Então, por isso que é chamado de grão bolha. A fase R2, aquele líquido já começa a ficar mais leitoso. Então, já estou na fase R3. Veja aqui, ó, já escureceu um pouquinho o grão. A fase R4 já está pastoso. Aquele já está lá, já está ganhando, acumulando amido e já está amarelando. Então, essa é a fase R4. Então, ele passa daquele estágio líquido e começa a entrar num estágio mais leitoso. A fase R5 é a fase de formação de dente. Então, veja que aqui, ó, isso aqui é um que a gente chama de dente. Veja que ele já pega, antes ele tinha aquele aspecto redondinho, agora ele já tem um aspecto achatado, que é o que a gente chama de dente. Olha aqui, parece um dente. E ele já tem a cor amarelada, porém, a cor amarelada está só lá em cima ainda, não desceu, vai descendo agora nas próximas fases. Então, essa fase R5 é a fase de formação do dente. E veja que aqui, ó, a linha do leite, o que é a linha do leite? Essa parte onde separa a parte que é a linha, onde separa essa parte que o amido já está tornando aquele aspecto já endurecido, e aqui, na parte de baixo, ainda está branquinha. Essa linha do dente, ela vai descendo nas próximas fases e vai escurecendo aqui a espiga. Essa linha aqui, ó, vai escurecendo e essa linha do dente vai descendo nas próximas fases. Veja que o estágio R6 já é o estágio de maturidade fisiológica. Veja aqui, ó, que a linha do dente desceu, ou seja, aquele amarelo não está na metade. Veja que aqui, ó, o amarelo aqui, o amido já seco, com baixa umidade, está na metade do grão. Olha aqui, agora o grão já está todo amarelo, já está todo seco. E essa linha aqui, ó, da espiga que era mais clara, ela ficou mais escura. Então, forma essa camada preta. Aqui, a linha do amido já desceu até aqui na camada mais preta da espiga, ou seja, esse grão já está na maturidade fisiológica, já está lá por volta de 30% de umidade, já é um grão que está entrando já na fase de maturação total, que é a fase quando o milho se seca, as palhas já secam. Aqui pode chover, que o milho não, diferentemente da soja, né? Se chover na colheita da soja, a planta esverdeia de novo e os grãos começam a ganhar muita umidade. Nesse ponto do milho, ele já está seco, já está definido a sua produção. Se chover, vai ter problema com as máquinas, né? Mas não tem o risco da planta voltar a ficar verde novamente quando ela já está no estágio completo de maturação. Então, veja aqui um resumão das fases de reprodução do milho, do R1, grão bolha, até o R6, que é o grão que já está farináceo, em farinha, já no ponto de colheita. Então, dependendo da minha finalidade, é quando eu vou colher, né? Se eu quero para vender como milho verde na praia, eu vou colher na fase R2. Se eu quero fazer como ração, eu vou para a ave, eu vou colher na fase R6. Se eu vou fazer, aliás, farinha R6, se eu vou fazer para grão, colher na R5, para ração. Então, a fase que eu vou colher depende da minha finalidade. Mas lembre-se que 80% está nesse ponto aqui para fazer ração. Então, esse é o resumão, né? Desde o VE, da fase de emergência, V1, V2, V3, V7, V8, V10, V12, e entra na fase VT de pendoamento, entra na fase R1, que surgiu a primeira boneca, entra na fase R2 em diante. Ninguém vai perguntar quantas espigas tem no pé? Quantas tem? Então eu pergunto. Uma. 4. Mais, quem dá menos? Ó, já tem 1, 2 e 4. Uma espiga. Uma espiga? 6. Uma. 2. 1, 2, bingo? 6. 6? Ó, o João falou 1.
Pode-se ter duas? Eu já vi muitos com uma, mas pode-se ter duas? Eu tenho dúvida, não sei. Não, mas a segunda nunca produz, né? Aí é bom, ó, quando dá um. Então, o ideal, as cultivares, aqui a gente compra, dá uma espiga, bem grande, bem produtiva. Pode dar duas? Pode dar duas, mas ficam duas menorzinhas, e é melhor ter uma grande do que duas pequenas. Porque ela não consegue fazer duas. Ideal seria se ela fizesse duas grandonas, né? Mas se dá duas menorzinhas. Então, as de milho híbrido dá uma espiga grande. Então, vamos lá. Quantos grãos tem numa espiga? Não vale olhar na internet, hein? Vamos? Quantos grãos tem numa espiga? 100. 100? Quem dá mais? Quem dá menos? 600 gramas. Quanto? 600 gramas. Quem dá menos? Quem dá mais? Eu vou dar um chute aí, 500 grãos. Esse chute seu aí, seu em algum lugar, hein? Não olhei não. Então fica por volta disso aí. Fica aí de 400, 500 até 800 grãos. 800 é difícil, fica por volta aí de 400 a 500 grãos. Então a produtividade do milho, então vamos lá, quantas fileiras por espiga? Quantas fileiras de grão? 6? Quem dá mais? Quem dá menos? Vamos adiantar, tem por volta aí de 14, 12 fileiras por espiga. Então fica o que define a produtividade do milho, então é o número de fileiras e o número de grãos por fileira. É esse que é o que define. E uma curiosidade, sempre vai ter número par de fileira. Vai ter 10, vai ter 12, vai ter 14, 16 é difícil, mas sempre vai ser número par de fileiras na espiga. Vocês podem pegar as espigas de vocês agora aí, ó, e contar o número de fileiras. Se alguém vê um número ímpar, ganhou na cena, porque não tem espiga com número ímpar, mas espiga com número ímpar de fileira. Então, as espigas têm número par de fileira. Porque, lembra que nós vimos lá aquela imagem que nós vimos, aquele... Vai me fugir o nome. Aquele sistema reprodutivo, quando eu chamei de cada quadradinho, tem uma espiga. Ele é em formato de 2, ele é em formato de V. Então, aqui sai um milho, um grão, aqui sai outro. Uma iniciação floral, não é? Fugiu o nome. Aquele aonde vai sair o grão, né? Lembra que eu mostrei lá aqui, esse quadradinho vai sair um grão, esse quadradinho vai sair outro grão. Então, aquele lá, ele se forma de 2 em 2. Então, aqui vai estar 2, aqui vai estar 2, entendeu? Mais 2 do lado, assim. Então, ele se forma em canaleta de 2. O grão, ele é sempre em canaleta de 2. Um grão, e esse grão com esse grão foi formado no mesmo canalzinho. Então, se forma de 2 em 2. Então, não tem jeito de ter número ímpar. Se tiver número ímpar, é alguma aberração, algum problema genético aí que tenha acontecido, mas é sempre número par. Então, extração de nutrientes, né? Vou dar uma adiantada aqui. Extração de nutrientes depende do quanto que produz, tá? Então, veja aqui, ó, um grão. O que é extração de nutrientes? Extração é quanto a planta leva embora, que vai embora no grão. Ou seja, que não vai retornar. É o que vai extrair, é o que vai levar embora, porque uma parte retorna, né? Folha, caule, que não é colhido, retorna para o solo, isso aí vai mineralizar, porque quando revolta para o solo, ele é da forma orgânica, então vai mineralizar para ficar disponível como mineral para a planta, como nutriente. Então, quando a gente fala extração, é o que a planta tira e não volta mais. Então, vê, Thales, põe no mudo aí, fazendo favor, que me dá eco aqui. Professor, Oi? não sei se, desculpa aí te cortar, não sei se o senhor falou, mas eu algumas partes eu perdi.
Qual que é a função daqueles cabelinhos entre os grãos? É para separar eles? Não, lá é o órgão feminino onde vai receber o pólen. Lá é onde o pólen cai e Certo. entra, e cada cabelinho daquele forma um grão. Legal. Valeu. Então, vamos lá. A extração é o que a planta leva embora. Então, o que depende? É lógico que o quanto de grão produziu. Se produziu 3 quilos, vai levar embora 77 quilos de N. 3.000 quilos, 3 toneladas por hectare, vai levar embora 77 quilos de N. Se produzir 10 toneladas por hectare, vai levar 217 quilos de N. Então, eu tendo isso em vista, essa tabela é exatamente isso, né, que o pessoal da pesquisa já comprovou, é assim. Então, eu tendo o quanto que está levando embora de cada nutriente, é o tanto que eu tenho que devolver para o solo, tá? Então, veja aqui, ó, se produziu 10 toneladas de grãos, ele vai levar embora 217 quilos de N, 42 de fósforo, 157 de potássio e assim por diante. Então, isso é o que extrai a cultura. E vocês verem aqui que silagem, ó, é sempre maior. Veja aqui grão 77, silagem 231 de extração, a produção maior. Qual que é a diferença? Por que a extração na silagem é maior? Aquela leva tudo, né? Leva caule, leva folha, leva tudo. Exatamente, o Ricardo, exatamente. Quando é silagem, você deixa o chão da lavoura rapado, né? Não devolve nada. Então, você está levando embora a matéria seca também, então não vai retornar nada para o solo. Que nem você vê essa diferença entre o grão da silagem, é exatamente isso aí que o Ricardo falou, que você está levando embora, além do grão, você está levando a planta inteira. Então, a extração é muito maior. Tá? Então, parte retorna, parte não retorna para o solo. Então, a adubação, vocês já fizeram a disciplina de nutrição, de fertilidade e nutrição. Na verdade, a regra para adubação de milho, pega o boletim 100 do IAC, faz a sua análise de solo. Então, a sua análise de solo vai dizer o teor de fósforo, tá lá, o teor está baixo, você vai produzir... Por que o milho gosta muito de nitrogênio? Hã? Por que o milho gosta muito de nitrogênio? Porque o nitrogênio é o que faz a multiplicação acelerada da célula e o que faz a célula encumpridar. É o que mais se consome, porque ele tanto multiplica, ele dobra o número de células, ou seja, para a planta crescendo, e ele estica a célula. Então, é o que dá o crescimento. Então, como é uma planta gramínea de ciclo rápido, que cresce muito rápido, então ela precisa de muito nitrogênio, para tanto multiplicar a célula, como depois que essa célula multiplicou, para ela se espichar. Isso aí depende do nitrogênio. E além de muitas outras coisas, o nitrogênio é o que mais exerce função no metabolismo das plantas, né? A fotossíntese depende do nitrogênio, enfim, é o nutriente mais utilizado no metabolismo da planta, mas principalmente por esses dois motivos que eu disse. Ele é responsável pela multiplicação e alongamento das células. Nitrogênio no milho é igual uma injeção na veia, né? Ele tá feio, você faz uma cobertura, cara, ele dá uma revigorada fora de base. Exatamente. E é o que eu vou comentar também agora, a respeito disso aí, do parcelamento do nitrogênio. Então, para eu saber o quanto de fósforo, o quanto de potássio que eu tenho que pôr no solo, eu tenho que fazer minha análise de solo, dependendo do teor que eu tiver de potássio e de fósforo no solo, eu vejo a produtividade esperada, então eu já tenho quantos quilos que eu tenho que aplicar. Isso aqui é no boletim 100, é só procurar lá para todas as culturas, a recomendação de adubação. O nitrogênio tem uma diferença, o nitrogênio, você já deve ter visto, ele tem uma volatilização muito grande da amônia. A principal fórmula de nitrogênio que a gente aplica é a ureia. A ureia tem 45% de amônio, que é a forma preferida, que é a forma de nitrogênio disponível para a planta. Então, a desvantagem da amônia é que ela volatiliza. O que é volatiliza? Ela vira gás e se perde. Então, o que acontece? A planta precisa, aí nós vimos naquela tabelinha anterior, precisa de 100 quilos, por exemplo, com uma produtividade de 8 toneladas, ela precisa de 100 quilos de nitrogênio. Eu não posso pôr esses 100 quilos
no suco de plantio, igual a gente faz com a cana. Não pode fazer isso aí. Por quê? Porque eu vou perder muito e vai faltar lá nas fases lá na frente. O ideal é que da cana também se fizesse isso, mas não faz. E no milho a gente faz o parcelamento. Por exemplo, aqui, ó, o quanto você coloca no plantio? Você coloca, por exemplo, 30 no plantio, aqui eu tenho uma tabelinha que mostra, por exemplo, eu tenho que jogar de 60 a 100 quilos de N, mais de 100 quilos, não pode, eu tenho que jogar mais de 100 quilos por hectare de N numa terra arenosa. Ó, eu jogo 40% quando tiver de 4 a 6 folhas, jogo mais 40% quando tiver com 8 a 10 folhas e mais 20% quando tiver de 10 a 20 folhas. Então, aqui dá os 100%. Então, eu tenho que parcelar. Olha aqui, ó, se eu tiver que aplicar mais de 100 quilos por hectare de N num solo de textura média, eu aplico metade quando tiver de 4 a 6 folhas, e a outra metade eu aplico de 8 a 10 folhas, mais aquilo que eu apliquei lá no plantio, que nós vimos aqui, mais 10, 20 ou 30 no plantio, o restante eu parcelo nas fases, que nem aqui, ó, se eu tiver que aplicar 60 quilos no solo de textura média, eu posso aplicar tudo quando tiver de 7 a 8 folhas. De 60, se eu tiver que aplicar 60 quilos no solo argiloso, eu posso aplicar tudo com 7 a 8 folhas. Agora, se eu tiver que aplicar mais de 150 quilos, eu aplico metade de 4 a 6 folhas e a outra metade de 8 a 10 folhas. Então, essa é a recomendação. E como que eu faço? A maioria tem feito aplicando de cobertura, aplicando um adubo de cobertura. A volatilização é grande, mas é o que se tem feito, né? Pode-se aplicar foliar via adubação líquida também, que é bem mais absorvido de maneira rápida, mas o custo de aplicação com a aeronave vai bem mais caro. Então, é melhor aplicar melhor que a cobertura. Hã? Foliar, você fazendo uma aplicação foliar, defoliar, é melhor que você soltar o adubo no solo? Sim, é melhor. A absorção é bem mais rápida, né? A perda é menor, a absorção é mais rápida. Bom, um já vai direto para a folha, né? Se aplica no período que a folha está com o estômago aberto, igual você falou, é uma injeção na veia. Quando você aplica por cobertura, olha aqui onde é que está o grão. Então, esse grão vai ter que dissolver, uma parte vai volatilizar, metade vai volatilizar, a outra metade tem que esperar uma chuvinha para ela entrar e ficar disponível para a planta. Então, a foliar, ela já bate e entra direto, o resultado é de imediato, só que o custo é muito mais caro, mas o resultado é bem melhor. Sintoma de deficiência de nitrogênio é o amarelecimento das folhas. Então, você viu folha amarelada, provavelmente é falta de nitrogênio. Falta de fósforo causa o arroxeamento na folha do milho. Mesma coisa, o quanto que eu tenho que pôr de fósforo, aqui, ó, dose recomendada de fósforo. Vai me depender do tipo de solo e do teor de fósforo que eu tenho no solo. Solo de textura argilosa, com teor baixo de fósforo, eu tenho que aplicar de 80 a 110 kg de fósforo. Mesma coisa com o potássio. Potássio, tá lá, eu faço análise de solo, então aqui, ó, deu teor muito baixo. Então, tem que aplicar de 90 a 120 quilos de fósforo de potássio por hectare. Magnésio, ele causa essas ranhuras assim, né? Fica as nervuras verde claro, verde escuro, esse mosaico. E dos micronutrientes, o mais importante para o milho é o zinco. É o micronutriente mais importante que não pode faltar. As pragas da cultura do milho, as lagartas são as mais problemáticas, né? Principalmente na fase vegetativa. Então, a lagarta elasmo, ela ataca diversos pontos, mas ela come o colo da planta, que é aquele ponto onde o caule encontra o solo. Como a lagarta, ela não voa, óbvio, então ela ataca esse ponto aqui, ela come a planta e tomba a planta. Ou, muitas vezes, ela sobe o caule e se alimenta da folha. Então, as lagartas é o grande problema do milho, tá? Por isso, o milho BT, transgênico, ele mata a lagarta. Que a lagarta é o principal problema do milho. Junto com a cigarrinha, né? Qual que é o problema da cigarrinha? A cigarrinha não come a planta, mas a cigarrinha, ela faz uma picada na
na planta, e essa picada, ela dissemina um vírus. Então, ela sai, a cigarrinha que ela faz, ela sai picando. Então, cada picada que ela dá de prova, cada prova numa planta que ela dá, ela insere um vírus lá dentro, que já está dentro da cigarrinha, esse vírus. Então, ele sai multiplicando. Se a cigarrinha picar o milho e for para a cana, ela vai levar o vírus que a gente conhece na cana, como o vírus do mosaico. A cigarrinha que pica o milho. Por isso que não é recomendável ter muito milho perto da cana, de variedade. Se você tiver variedade suscetível ao mosaico plantado perto de milho, você vai ter prejuízo. Por quê? A cigarrinha do milho pica o milho e pica a cana. Então, nesse vai e vem, ela leva o vírus de um para outro. Né? Então, na cana a gente chama de vírus do mosaico, e no milho ele causa esse enfesamento aqui, a planta começa a se entortar, começa a deformar a planta. Então, aqui, ó, mais lagarta, curuquerê, a cigarrinha, ela gosta muito do BT. No convencional, assim, a princípio, experimento que eu fiz, ela não vai muito no convencional. É convencional de buia na lagarta, mas o BT atrai muito ela. Atrai mais. Sim. É legal isso aí, isso é curioso, né? Deve ter alguma característica aí do milho BT, né? Que atrai, talvez é porque ela seja mais molinha, né? Mais tecido, mais como é que fala? Menos denso, né? Ali, talvez deve ser isso. Não sei, é curioso. Procurar saber disso. Então, aí, na fase vegetativa, mais lagartas, né? Pulgão, o que o pulgão faz? É tipo essa fumagina preta aqui, ó, que interrompe a fotossíntese, né? Aqui as folhas começam a ficar pretas, você tampa a parte verde da folha, causa prejuízo. Na fase reprodutiva, quando já tem a espiga, a lagarta do cartucho aparece, ela começa a atacar o cartucho, que é aquele caule fechado de folhas, né? E a lagarta da espiga, veja aqui, está se alimentando já da espiga, é uma perda, com certeza essa espiga já era. Percevejo, ele faz a picada no grão, e esse grão que ele pica se deforma, ele estoura esse grão, então perde toda a sua reserva, todo o seu conteúdo, se perde, e esse grão, essa espiga está comprometido também. O bicudo, né, o gorgulho é o bicudo, e o grão armazenado é um grande problema. O bicudo, ele entra no grão seco, ele penetra, ele faz um furo e vai morar lá dentro e vai se multiplicar lá dentro do grão. Você vê que ele é bem pequenininho, vê que aqui, ó, tem um grão e dois bicudos nele, e ainda sobra muito espaço, né? O gorgulho é bem pequenininho. A traça do milho, mesma coisa, põe seus ovos no grão, e é o famoso caruncho, exatamente, Gabriel. O bicudo é o caruncho. Traça do milho, bota seus ovos aqui no grão, então ela danifica o grão. E a grande praga aí dos armazéns são os roedores, né? Por isso que aplica aí os ronticidas, né? Os raticidas, para controlar os roedores nos armazéns. Doença do milho, enfesamento, uma bactéria que causa, veja aqui, ela causa essa deformidade na ponta. Antracnose, mesma coisa, é um fungo, ele fica aqui no pé da planta e deforma toda a planta. Ferrugem, é bem parecida com a ferrugem da cana, aliás, é uma pupsínea também, né? Ferrugem da cana é pupsínea. O gênero muda a espécie, mas o gênero é o mesmo da ferrugem. Veja que aqui forma aqueles esporos, né? A gente fala pústula, na parte de baixo da folha. Por que não fica na parte de cima? O fungo não é bobo, né? Se ficar na parte de cima, chover, vai levar embora. Então, ele põe na parte de baixo, na cana também. Se tiver ferrugem, a gente levanta a folha, vê que na parte de baixo vai estar com esses esporos aqui, que é o fungo propriamente dito, ele que se apropria da folha. O fungo do carvão também é o mesmo gênero do fungo da cana, muda a espécie, mas olha lá, ele deforma, o fungo vai crescendo, deformando toda a planta, toda a espiga, forma essas aberrações aqui. Outro tipo de ferrugem, outro tipo de
ferrugem de pupstina, mancha branca, que é causada por bactérias, podridão, causado pelo fusário, podridão de fusário. Veja que o fusário, a bactéria, se aloja aqui nos canais, nos vasos condutores, e vai entupindo esses vasos, a planta acaba morrendo. O mintospóreo, que causa o secamento, ele se aloja na folha, seca e mata a folha. Podridão branca é um fungo que no grão, na espiga fechada, ele forma esse pozinho branco aqui, que é o ataque do fungo. Para a gente finalizar, nós vamos estimar a produção. Como que a gente estima? Pega aí, caneta aí, lápis e papel na mão. Professora Pragas tem, deixa eu ver aqui, uma pergunta do Gabriel. Todas as pragas têm um tratamento? Sim, todas têm. Tem biológico e tem que fazer, depende sempre, o Gabriel, do nível de dano, né? Tem que fazer a amostragem. Quando a gente falou lá na disciplina de tratamento sanitário, lembra que a gente viu a questão do nível de equilíbrio, nível de controle e nível de dano. Então, é tudo questão de população. Não é porque viu uma praga que você tem que sair correndo controlar. Você faz a amostragem, cada praga tem um nível de amostragem, que nem, por exemplo, a lagarta, em 1 metro, se tiver 3 lagartas, se não me engano, você já tem que fazer o controle. Aí é com inseticida. Todas elas têm controle, sim. Porém, a lagarta, como a gente tem dito, né, que o que mais controla a lagarta hoje é com milho transgênico, né, ao invés de utilizar o inseticida, que é bem mais caro, precisa voar, né, a aeronave para voar, aplicar inseticida. Então, os produtores hoje optam pelo milho transgênico, que já controla a lagarta, que é a principal praga aí do milho. Então, vamos lá, lápis e papel. O milho, a gente estima a produção com uma formulinha. Na cana, como que a gente estima? Olhando, né? A gente dá uma olhada na cana lá, eu falo cana porque a maioria trabalha com cana. A gente dá uma olhada lá, acaba até acertando, né? Essa aqui vai dar 90, essa aqui vai dar 95. Então, com os anos aí de janela, a gente consegue na cana, olhando, ter uma estimativa se está com 60, 70, com 100, 120 de produção. O milho, olhando, eu não sei nada. Então, eu tenho que fazer uma amostragem. Eu entro na área, coleto aí 3 espigas, que represente aquela área, e faço algumas continhas. A fórmula é essa aqui. Anotem aí, número de espigas em 4 metros quadrados, vezes o número de fileiras de grãos por espiga, vezes o número de grãos por fileira, vezes 0,7. Essa é a formulinha que vocês vão copiar aí. Número de espigas em 4 metros quadrados, vezes o número de fileiras, vezes o número de grãos por fileira, vezes 0,7. Copiaram? Podemos ir? Esse vezes 0,70 é o quê? É da fórmula. É sempre 0,7. Não vai... É o número de ajuste da fórmula que não muda, é sempre esse. Então, vamos lá. O mais chatinho dessa fórmula é isso aqui, ó. Esse número de espigas em 4 metros quadrados. Como que a gente faz isso? Primeiro, eu tenho que ter 2 informações. O espaçamento que eu vou plantar. No caso do nosso exemplo aqui, 0,8. Espaçamento entre linhas, 0,8. E a população de plantas por hectare. Essa informação eu também tenho que ter. Nesse exemplo nosso aqui,
é 55 mil plantas por hectare, 55 mil sementes por hectare. Então, essa informação eu tenho que ter, eu tenho que dar. Então, vamos lá, definindo o número de espigas em 4 metros quadrados. Então, ó, primeiro, o que eu faço? Eu encontro o número de metros lineares que eu tenho por hectare. Isso aqui é para qualquer cultura, né? Para eu saber quantos metros lineares eu tenho no hectare, quantos metros quadrados tem no hectare, 10 mil. Eu divido pelo espaçamento, eu vou ter o número de metros lineares. Então, olha lá, 10 mil metros quadrados dividido por 0,80 é igual a 12.500 metros lineares. É aqui tranquilo. Então, e quanto que eu tenho que plantar por hectare? 55 mil plantas, 55 mil sementes. Então, tá lá. Eu tenho que distribuir essas 55 mil sementes nos meus 12.500 metros lineares. Então, eu divido, né? 55 mil para 12.500 metros lineares, eu vou ter 4,4 plantas por metro linear. 55 mil dividido por 12.500. Então, 55 mil é a população de planta, 12.500 é quantos metros lineares eu tenho por planta. Se alguém tiver, vamos falar, para trás aí, me avisa que eu dou uma esperada. Importante todo mundo entender que vocês vão precisar fazer um desse aqui lá na frente. Talvez lá na provinha. Então, em 4 metros quadrados, eu tenho quantos metros lineares? Essa informação de 4,4 plantas, guarda que nós vamos usar lá na frente. 4 metros quadrados tem quantos metros lineares? Ora, se em 10 mil metros quadrados eu tenho 12.500 metros lineares, que está aqui em cima, em 4 metros quadrados eu tenho X. 4 vezes 12.500 dividido por 10, eu vou ter lá 5 metros lineares em 4 metros quadrados. Aí uma regrinha de 3, né? Se no hectare eu tenho 10 mil metros quadrados, se em 10 mil metros quadrados eu tenho 12.500 metros lineares, em 4 metros quadrados eu tenho 5 metros lineares. É aqui tudo bem? Tranquilo. Vamos lá. Então, segunda etapa. Essa segunda etapa eu tenho que falar para vocês, né? Porque quando é aula presencial, eu trago algumas espigas aí, a gente conta. Mas esse número eu vou informar para vocês. Então, tá lá, minha espiga tem 14 fileiras e cada fileira tem 42 grãos. Eu pus média ali, por quê? Porque é uma média de 3 fileiras, né? Eu pego de 3 espigas, né? Eu entro na área aleatoriamente, pego 3 espigas que representam, não vou pegar nem a espigona grande, nem aquela miudinha, nem a da beiradinha do talhão, eu entro lá, pego 3 espigas e faço a média. O número de fileiras dificilmente vai mudar de um para outro, e muda o número de grãos por fileira. Tá? Então, vocês consideram aí para o nosso exercício 14 fileiras e 42 grãos por fileira. Então, vamos lá. A terceira etapa é aplicar a fórmula. Então, eu preciso saber quantas espigas que eu tenho em 4 metros quadrados. Esse é o mais chatinho que a gente vai fazer. Aqui está 22. Como é que eu cheguei nessas 22? Eu não falei lá atrás, vocês já fizeram a conta, que 1 metro linear eu tenho 4,4 plantas, né? Que é o 55 mil dividido por 12.500, me deu 4,4 plantas em 1 metro linear. Em 5 metros lineares, de onde veio esses 5 metros lineares? Veio do 4 metros quadrados. Isso, de 4 metros quadrados, aquela continha que nós fizemos. Em 10 mil metros quadrados tem 12.500, em 4 metros quadrados eu tenho 5 metros lineares. Então, aí eu faço a regrinha de 3. Ó, 5 vezes 4,4 dividido por 1 dá 22 plantas, ou seja, 22 espigas. E os nossos híbridos têm uma espiga. Então, é isso. Então, em 1 metro linear, tem 4,4 plantas, que nós achamos na continha anterior. Em 5 metros lineares, eu tenho X. 5 vezes 4,4, 22. Tranquilo? O resto é só eu pôr aqui, ó. 14 fileiras, que eu falei. 42 grãos por fileira, vezes 0,70. Quem me fala aí quanto deu?
Aqui deu 9.055. Bateu de mais alguém aí? Mais alguém aí? SS assim, ô Gabriel? Sim. Eu já sei que é. Meu deu 9.005. Ah? 9.005, meu Deus. Isso aí. 9.055 quilos por hectare. Positivo. Esse é o resultado da conta. Entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida com relação a essa continha aqui? Tudo ok por aqui. Eu estava copiando, só repete, professor. Volta do começo, ô Ricardo? Não, até no 22 só a continha mesmo. Então, agora é um vezes o outro. É o número de fileira eu dei, número de grão de fileira eu dei também. Então, ó, 22 vezes 14 vezes 42 vezes 0,70. Não, então tá tudo certo. É só continha de vezes. Professor, a fórmula vai estar no site depois? No site? Vai estar onde? No site lá da escola? Não, a fórmula você copiou aí agora. Ah, tá. Não, porque caso se perder, né? Os slides vão estar lá. Tá tudo. Beleza. Slide, material complementar, tá tudo lá. Anotem Beleza. aí, vamos fazer ó. Espaçamento 0,80. Número de planta 60. Número de fileira 12. Quantidade de grão por fileira 48. Eu vou interromper a gravação.